Bem-vindo, doutores! Nesse vídeo vamos tratar sobre as excludentes da responsabilidade civil médica, principalmente da culpa exclusiva do paciente, da iatrogenia e do fato da técnica. Aguardo vocês após a vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Mundim e eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo em que eu conto um pouco mais sobre a minha carreira profissional, o motivo pelo qual eu criei o canal e os objetivos, até para que você tenha um pouco mais de segurança a respeito das informações que eu vou passar para você. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Finalizado o exame dos pressupostos da responsabilidade civil médica, com a análise da culpa e suas espécies no vídeo passado, chegou o momento de nos debruçarmos sobre as excludentes da responsabilidade. Como tenho muitas informações importantíssimas e essenciais para passar para vocês, quero ir direto ao ponto para que o vídeo não fique muito longo. Eu juro que eu tento. As excludentes da responsabilidade civil médica são todas as circunstâncias que afastam algum dos pressupostos da responsabilidade civil que analisamos até então nos vídeos anteriores. Vou deixar o link da playlist aqui em cima. Na ação de indenização proposta pelo paciente, cabe ao médico, por meio do seu advogado, arguir essas matérias de defesa no momento adequado, sendo obrigação do médico comprová-las em juízo. Se não alegar esse tema no tempo certo ou não demonstrar com os documentos, há um nítido prejuízo para o médico, levando normalmente a condenação ao pagamento de indenização se o paciente comprovar as suas alegações. Nas especialidades médicas tidas como obrigação de resultado, as excludentes de responsabilidade constituem, na prática, a única defesa do profissional. Sentiu o drama? Para facilitar a compreensão, eu vou dividir as excludentes de responsabilidade em dois grupos: as gerais, previstas no artigo 188 do Código Civil, e as específicas da medicina. No grupo das excludentes das responsabilidades gerais, a primeira delas é a legítima defesa. Nela, a pessoa encontra-se diante de situação atual ou iminente de injusta agressão dirigida a si ou a terceiro, não sendo obrigado a suportá-la. Para estar em conformidade com a lei, a reação da legítima defesa deve ser proporcional à injusta agressão e utilizar-se dos meios de defesa à disposição do ofendido. Caso haja uma desproporcionalidade, responde-se pelo excesso. Acredito que não seja uma excludente muito comum no dia a dia do médico, mas é possível de se imaginar nas hipóteses de pacientes sob efeito de substâncias ilícitas. Assim, caso o médico cause alguma lesão ao paciente quando estiver se defendendo ou a sua equipe, ou mesmo na imobilização para aplicar algum medicamento, não haverá responsabilização se, por exemplo, no meio daquela confusão toda, a agulha acertar algum vaso sanguíneo e causar hematoma, ou ainda um nervo com prejuízo de função motora. A legítima defesa torna a conduta do médico lícita, o que afasta um dos pressupostos da responsabilidade civil, que é a conduta ilícita, tema que eu abordei com mais detalhes no vídeo aqui em cima. A segunda excludente e mais comum no cotidiano médico é o estado de necessidade. É a situação de agressão a um direito alheio de valor jurídico igual ou inferior àquele que se busca proteger, para remover perigo atual ou iminente quando as circunstâncias de fato não permitirem outra forma de atuação. É mais comum na medicina nos casos de urgência. Aqui está a autorização para agir sem o consentimento do paciente, que não pode manifestar a sua vontade. Salva-se a vida em detrimento da autonomia da vontade, que não pode ser exercida no momento. E importante deixar claro
que a ausência de consentimento, ou seja, inexistência de manifestação de vontade, não deve ser confundida com a negativa, livre e consciente de consentimento de pessoa plenamente capaz. A situação de perigo concreto não pode ser provocada pelo agente. Assim, não há estado de necessidade quando o médico aguarda para que haja urgência e então agir contra a vontade do paciente. Além disso, a conduta em estado de necessidade somente será lista se for necessária e dentro dos limites exigidos para a remoção do perigo. Não deve ser confundida com legítima defesa. Na legítima defesa, há uma injusta agressão. No estado de necessidade, há um perigo concreto a um direito próprio ou alheio. Para tornar mais palpável o assunto, vamos a exemplos do dia a dia médico. O mais clássico de todos. Para salvar a mãe, o médico realiza aborto da criança. Há inclusive expressa previsão no Código Penal afastando o crime. E a esfera civil? As duas esferas são independentes, podendo não haver crime, mas haver direito à indenização civil. Na esfera civil, não há direito à indenização, nesse caso do aborto, para salvar a mãe, justamente em razão da existência de estados de necessidade. Temos também a situação do médico em acidente com diversas vítimas e ele se vê obrigado a atuar primeiro naqueles com maior chance de sobrevivência. É a mesma lógica para o caso da falta de lei de UTI e a escolha de quem irá ocupar a única vaga disponível. Igual à legítima defesa, o estado de necessidade afasta a ilicitude da conduta do médico e, por conseguinte, a responsabilidade civil na situação. Em seguida, temos o exercício regular do direito. É a atuação do agente conforme autorizado pelo ordenamento jurídico. O exemplo clássico nas faculdades de direito é o corte realizado pelo cirurgião para realizar a operação. É a autorização do paciente que permite ao profissional violar a integridade física da pessoa sem praticar qualquer ilícito. Já o estrito do cumprimento do dever legal é quando a agente atua com base em ordem não manifestamente ilegal. É, na verdade, uma espécie de exercício regular do direito. Por exemplo, o perito judicial que realiza exame no paciente em razão de ordem judicial. Se, posteriormente, a ordem for revogada pelo tribunal, não há que se falar em constrangimento ilegal e indenização, porque o perito judicial atuou com base em ordem até então legal. O exercício regular do direito torna a conduta do médico lícita e afasta a responsabilização do médico. Como é muito pouco provável, vou falar brevemente sobre a força maior e o caso fortuito. A força maior é o evento inevitável à força humana que provoca dano, ainda que previsível. É a chuva torrencial que corta o suprimento de energia, alaga o hospital, obrigando o desligamento do gerador de emergência. Não há qualquer responsabilidade do hospital e da administração em eventuais prejuízos aos pacientes. Já o caso fortuito é o evento imprevisível ao homem médio que causa o dano. É a bala perdida que acerta o paciente no hospital. Agora, vamos para as 3 principais excludentes da responsabilidade civil médica. Ainda no grupo das excludentes gerais, a culpa exclusiva da vítima é quando o fato que provocou o dano foi causado pelo próprio paciente, sem qualquer interferência do médico. Como se pode perceber, essa excludente afasta o pressuposto do nexo de causalidade entre a conduta do médico e o dano, como eu tratei no vídeo inicial da nossa playlist. É o caso do paciente que não segue o tratamento prescrito ou os cuidados com o pós-operatório recomendados pelo médico. E então, fica mais do que evidente a importância de anotar todos esses detalhes no prontuário médico quando o paciente não cumprir corretamente. Nessa quinta agora,
terá um vídeo do Curta da Semana sobre o direito do médico levar cópia dos prontuários dos seus pacientes quando mudar de clínica ou de hospital. Além disso, para fins de comprovar que a informação foi passada ao paciente, é essencial anotar no termo de consentimento informado, como eu expliquei no vídeo aqui em cima, ou, no mínimo, na própria receita médica. Desse modo, o profissional poderá comprovar que se eximiu do dever de informação. Já tratei sobre esse tema aqui no canal. Agora, vamos partir para as excludentes de responsabilidade civil específicas da medicina. Mas antes, eu tenho que desfazer uma confusão ao redor do termo iatrogenina. A partir dos radicais da palavra iatrogenia, tem-se que é o dano causado pelo médico. No seu sentido amplo, iatrogenia é qualquer resultado adverso decorrente da conduta médica, seja ela correta ou não. É o gênero do qual são espécies a iatrogenia no sentido estrito, o fato da técnica e o erro médico. Somente a iatrogenia em sentido estrito e o fato da técnica são circunstâncias que excluem a responsabilidade civil do médico. O erro médico, por óbvio, é a causa da responsabilização. O problema de colocar tudo isso no mesmo balaio é que dificulta a identificação e a comprovação em juízo. Somente sabendo quais os elementos compõem cada um, será possível de demonstrar de forma lógica e racional cada um deles, no caso, permitindo-se concluir a existência da circunstância que afasta a responsabilidade médica. Resumindo, é assim: senhor juiz, essa excludente é composta por esses dois elementos, somados. Aqui está o primeiro e ali está o segundo. Portanto, existiu a excludente e não há responsabilidade. É como vocês fazem nos diagnósticos. Esse sintoma mais esse outro sintoma permite concluir que é essa a doença. Se você considera como essencial um sintoma que na verdade não é, pode acabar descartando de forma errada uma patologia. É o mesmo racional no direito. É como funciona a cabeça do juiz. E não adianta querer reinventar a roda. Iatrogenia, no sentido estrito, é a conduta médica em tese adequada, da qual advém resultado adverso e imprevisível, seja em razão das peculiaridades do organismo do paciente ou da própria limitação da ciência médica. Porque, enfim, a medicina não é uma ciência exata e abstrata. Aqui estamos no campo da reação adversa extremamente rara, decorrente das próprias condições especiais do paciente. São os riscos praticamente nulos documentados na literatura médica ou em estudos. É aquela probabilidade de 1 em 1 milhão ou em centenas de milhares. É também o resultado adverso que ainda não foi documentado pela ciência médica, não havendo estudos ou mesmo avanço científico necessário para a compreensão do processo biológico. O ponto central dessa causa de excludente de responsabilidade é a falta de previsibilidade do resultado danoso provocado pelo médico. Estão lembrados que a previsibilidade é um dos elementos da culpa, como eu expliquei no vídeo anterior sobre a culpa na responsabilidade médica? Inexistindo previsibilidade, não há culpa. Por consequência, está afastada a responsabilidade subjetiva do médico. Logo, indevida qualquer indenização. Por que você tem que saber disso tudo? Quem você acha que vai auxiliar e fornecer os subsídios técnicos da medicina para o seu advogado? Você é a melhor pessoa que conhece o caso concreto. É com a literatura médica e os estudos científicos que será demonstrada a imprevisibilidade. Vamos agora para alguns exemplos de decisões judiciais aplicando corretamente o conceito de iatrogenia como excludente da responsabilidade do médico. São decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo. Extravasamento de medicação quando da utilização de acesso periférico cefálico, ensejando quadro de alopecia, perda de cabelo na altura, adequação na espécie do procedimento,
notadamente quanto à conduta do pessoal de enfermagem do recorrente. Não é possível atestar negligência, imperícia ou imprudência por parte da reclamada e seus funcionários. Condição pessoal da paciente: um recém-nascido com veias de menor resistência que contribuíram também para o extravasamento. Extravasamento, outro sim, que somente é detectado após a medicação ter saído para fora do vaso sanguíneo. Ocorrência na espécie de iatrogenia. Nessa outra decisão, pretensão indenizatória fundada em perfuração de bexiga e extração do útero durante o procedimento de histeroscopia. Dificuldades impostas no decorrer da cirurgia, que somente puderam ser diagnosticadas e mensuradas durante a histeroscopia. Iatrogenia, prova pericial que afasta a ocorrência de erro médico. Ausência de obrigação de indenizar. Agora, o fato da técnica. Outra espécie de iatrogenia. É o resultado adverso decorrente da concretização de um risco previsível inerente à técnica, mas de consequências inevitáveis e aceito pelo paciente. Mesmo com a conduta correta do profissional, o risco existe, seja pela condição clínica do paciente, a própria morfologia do paciente, proximidade incomum das estruturas, anatomia não usual. Estamos no âmbito da limitação da própria técnica, ainda que corretamente aplicado. Esse fato deve ser demonstrado também por meio da literatura médica e estudos científicos da área. Essa excludente afasta outro elemento da culpa, a possibilidade de agir conforme o dever jurídico. O médico fez tudo ao seu alcance e mesmo assim o risco ocorreu, sendo inevitável. Portanto, não havendo culpa, afasta-se a responsabilidade civil do médico. Como exemplo, trago a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Se a perícia oficial, assim como a prova testemunhal, são conclusivas no sentido de que a lesão experimentada pela vítima é intercorrência, muitas vezes inevitável, no tipo de cirurgia realizado, não se tendo observado negligência, imperícia ou imprudência por parte do médico. Impossível atribuir-lhe a culpa pelo evento danoso. Mas calma, a questão não é simples assim. Agora vem a parte mais importante e essencial para essa excludente. Presta muita atenção. Como se trata de um risco previsível, deve ser informado ao paciente, o que eu ressaltei no vídeo do dever de informar. Tadinho desse vídeo. Ninguém deu muita bola para ele. Era mais do que essencial. Por isso, tive que abordar antes de pensar em falar em responsabilidade. Voltando. Caso o paciente, no exercício da sua autonomia, concorde em correr o risco próprio da técnica, não há que se falar em indenização. Tema que eu já abordei no vídeo a respeito das vantagens para o médico da autonomia do paciente. Por outro lado, se o risco inerente à técnica não for devidamente informado ao paciente previamente pelo médico, o resultado danoso proveniente da ocorrência do risco será de responsabilidade do profissional. É a conduta do médico de informar o risco próprio da técnica que transfere a responsabilidade dele para o paciente. Aqui é a conduta do médico que faz toda a diferença no desfecho da responsabilidade civil. Entenderam o motivo pelo qual eu reforcei nesse vídeo tanto a necessidade de prever expressamente e especificamente todos os riscos inerentes da técnica no próprio termo de consentimento? Não é hora de economizar tinta da impressora. Pode te custar algumas centenas de cartuchos. Vamos a uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para fixar a importância. Ela é um primor de didática. Tratando-se de responsabilidade por ato cirúrgico, é preciso descobrir quais eram os riscos do procedimento, se o paciente e familiares foram cientificados de tais riscos e se o dano sofrido decorreu de um agravamento deles em razão da conduta do hospital e do médico,
ou decorreu da própria cirurgia. A cirurgia e a sua técnica, assim como o seu emprego, foram acertados, e os danos experimentados pelo autor da demanda decorrem dos riscos previstos e possíveis, de modo que não há responsabilidade médica ou hospitalar por esse fato. A falta do consentimento informado, como ocorrido, poderia carregar a responsabilidade do evento àquele que faltou com um dever, ainda que não haja falar em erro médico relativo à cirurgia em si. Entretanto, tal fato não foi ventilado de modo expresso na petição inicial. Apenas a partir das contestações ele começou a ser discutido, ou seja, não fazia parte da causa de pedir declinada inicial, motivo pelo qual, por força do artigo 128, todos do Código do Processo Civil, não se pode manter a condenação dos demandados sob esse motivo. Trocando em miúdos, se o advogado do paciente tivesse alegado o descumprimento do dever de informar por parte do médico, no momento correto, o paciente teria ganhado o processo e o médico teria sido condenado, mesmo que não tivesse erro algum, pelo simples fato que ele não informou o risco inerente, o fato da técnica, previamente ao paciente. Com esse vídeo, fechamos todo o raciocínio de como as peças da responsabilidade civil médica se encaixam e funcionam uma com as outras. Agora já podemos discutir, a partir dos próximos vídeos, as questões específicas que são meros desdobramentos lógicos. Então, o meu objetivo aqui foi explicar as excludentes da responsabilidade civil aplicáveis à medicina com foco na culpa exclusiva do paciente, na iatrogenia e no fato da técnica. Por fim, é importante relembrar que esse vídeo é educativo e tem apenas o objetivo de levar informação ao médico para que dessa forma se previna contra problemas. Caso surja algum, procure o seu advogado para examinar o seu caso concreto o quanto antes. No direito, prevenir também é o melhor remédio. Se esse conteúdo te auxiliou, deixa seu like, compartilhe com os demais colegas médicos. Você pode estar ajudando alguém a evitar um problema sério. Inscreva-se no canal e clique no sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Inscreva-se no Instagram, eu aviso lá sempre que eu posto aqui no YouTube. Fique à vontade para deixar nos comentários aqui embaixo a sua sugestão de novos temas a serem abordados. Obrigado pela audiência e até a próxima.